Olá, eu sou o Ligeiro e você está assistindo a série Walk the Code, uma série onde em cada vídeo a gente vai dar uma caminhada por um código de fonte alheio. E no vídeo de hoje a gente vai ver pull request. A gente vai ver pull requests que enviaram para as plataformas de escolas online e sem. A gente vai fazer um code review neles e vamos ver até uma tuzinha que foi escrita em Elixir. O Ligeiro, o mano David, acabou escrevendo uma tuzinha em Elixir para fazer a nossa importação de alunos e validar os e-mails. O vídeo tá bem legal, espero que o senhor e a senhora curtam e qualquer coisa deixe nos comentários. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Walk the Code. E no Walk the Code dessa semana a gente vai fazer review de alguns pull requests que foram enviados para o nosso projeto e sem. A maioria, na verdade todos os pull requests foram enviados por esse carinha David aqui. Ele é o maior contribuidor desse projeto, não sei porquê. E vamos lá, vamos começar vendo aqui. Eu vou começar, o primeiro pull request que a gente vai ver vai ser esse Implement Book Import Student. Esse aqui a gente não chegou a fazer o pull request inteiro em si durante o issues. A gente chegou a fazer simplesmente a parte de enviar para o servidor um arquivo em CSV, mas não chegamos a fazer essa task aqui no issues. E agora a gente vai ver mais ou menos como que ficou o resultado final disso tudo aqui. Eu vou até mostrar aqui pra gente como que ficou o resultado final aqui na prática para vocês verem, tá? Eu não sei se vocês assistiram, se vocês viram como que eu fiz aqui a parte inicial. Eu cliquei aqui no botão importar, ele abriu aqui para mim selecionar, eu selecionei aqui um CSV file e vou enviar. A gente fez essa parte aqui da UI, selecionar isso aqui tudo pelo issues que a gente gravou. E essa parte aqui a gente também fez e tal. A gente não chegou a fazer essa mostragem aqui do que está em andamento e tal, mas a gente fez depois. Eu vou mostrar aqui agora a toolzinha de importar, né? Porque o primeiro passo dessa task aqui, né? É a gente selecionar um arquivo para importar para nossa escola, enviar, essa task envia para S3 para a gente, e aí depois a gente tem uma outra task no background que baixa esse arquivo de CSV, valida os e-mails e depois adiciona na escola, na turma, tudo de uma vez assim para a gente. É assim que funciona o nosso processo de importação. O que a gente não fez junto foi a parte dessa task. A gente fez essa parte de enviar para S3, mas não fizemos a task. Eu vou mostrar para vocês como que ela funciona agora. Vocês viram ali que eu enviei o arquivo? Esse arquivo está numa S3 nossa, e aí a gente tem aqui no nosso console app, a gente tem uma nova task aqui chamada Import Students, que eu simplesmente rodo essa Import Students, ele baixa os nossos arquivos da S3 e processa eles aqui, ó. Você viu o que aconteceu? Ele pegou esse arquivo aqui que foi que a gente acabou de enviar, pegou os e-mails que tinham lá, ele viu aqui que tem um e-mail DavidZ, enviou o e-mail para ele, o e-mail @david.com já está na turma. Então ele não chegou a adicionar e enviar, mas o DavidZ não estava, então ele adicionou aqui na turma e enviou. Aí se eu rodar ele de novo agora, ele não vai pegar de novo esse arquivo aqui, porque já foi. E é mais ou menos isso que acontece. E essa task que a gente tem, ela rodando de tempos em tempos no nosso servidor, porque ela basicamente fica fazendo isso, né? Ela fica vendo se tem arquivo no S3, baixando para um cache interno da máquina que ela está rodando, validando todos esses e-mails e chamando uma outra task para rodar. O legal disso tudo é que, por exemplo, aqui vocês viram que rola duas coisas, né? Tipo, a gente rola o download do arquivo, a validação do e-mail e depois o processamento desse arquivo. Então, pode acontecer algumas coisas no meio do caminho, né? Pode ser que depois de validar o e-mail, a task que está processando os e-mails, ela falhe miseravelmente por algum motivo desconhecido, né? Porque os computadores podem falhar aleatoriamente. E aí para no meio do caminho. O que vai acontecer? A gente vai reenviar os e-mails? Não, a gente é meio inteligentinho. Porque quando a gente roda essa task, a gente salva o arquivo, esse JSON de e-mail, um arquivo temporário, e conforme a gente vai processando esse arquivo, a gente vai limpando os e-mails que já foram processados. Então, se ela morrer no meio do caminho e ela recomeçar, ela consegue recomeçar de onde ela parou e não tem que reprocessar todo mundo. Isso é bem legal. Uma coisa que a gente fez aqui, vou voltar aqui para o pull request, porque é mais ou menos isso, a tarefa assim, no fim do dia é isso, né, que ela vai fazer. E agora se eu voltar aqui para o browser, deixa eu voltar aqui bonitinho. Vou voltar aqui pro browser e atualizar aqui essa página que eu não tenho auto refresh, você vai ver que os e-mails aqui foram adicionados. No caso, David foi adicionado aqui embaixo. E foi enviado um e-mail para ele e tal. E não subiu aqui o pending também. Então isso aqui tudo funciona legal. E como que a gente fez para implementar essa task? Como que a gente implementou essa task? Vamos ver aqui no pack agora. A descrição aqui, eu até descrevi aqui mais ou menos como que eu fiz. A gente introduziu para baixar para validar os e-mails, uma toolzinha em Elixir para isso.
Por que eu usei Elixir, né? Porque a primeira pergunta é por que eu usei Elixir pra... Bom, o primeiro motivo foi porque eu queria criar uma tool chamada Enchain. É só por isso que eu criei essa tool aqui em Elixir, porque eu queria criar uma tool chamada Enchain, que seria bem legal chamar ela disso. Na verdade é porque eu queria testar aquela, eu quero ver como que funciona Elixir em produção, quero ver como que funciona esse esquema de thread da Erlang em si, assim, se é realmente performático e tal. Eu quis começar fazendo uma task bem simples, uma coisa que não fosse ter um impacto grande na minha app. Então eu decidi para mim começar a mexer com isso e ver como que isso funciona em produção, né? Que o meu objetivo final é ver se Elixir dá conta de fazer bastante request, se Elixir não acaba fodendo no processamento, eu não preciso ficar Erlang sempre do mesmo lado, se o mixlist que ele gera para mim é sustentável sozinho e funciona bem. Eu queria ver todo esse tipo de coisa junto com isso. Eu não queria testar framework nem nada de Elixir, eu queria simplesmente conhecer ela, tipo, que é uma coisa que eu tô aprendendo. E eu fui aprendendo assim, quando eu tô aprendendo uma linguagem, eu geralmente coloco ela em produção, eu faço uma tool pra ela, pra ver como que ela funciona. Tipo, eu só consigo entender uma tool quando eu coloco ela em produção. Isso é meio contraditório, talvez. Mas foi o que eu fiz aqui, eu criei uma toolzinha em Elixir. Ela tem mas aqui, falando sério agora, tipo, ela tem um custo baixo, tipo, é uma ferramentinha que se, por exemplo, se quebrar isso aqui, o máximo que vai acontecer, a gente vai parar de processar e-mail e de importação, o que já são poucas pessoas que usam, são poucas pessoas que vão usar no momento, então ela não tem um impacto muito grande se der ruim, primeira coisa. Segunda coisa que é uma tarefa bem simples para ela fazer, tipo, qual que é o trabalho dessa tool no momento? Esse Shei aqui, na verdade, é uma command line tool, é um CLI, que ele tem somente uma task no momento. Eu vou até procurar aqui a declaração dela. Eu só tenho uma task aqui, só tenho essa task de e-mails. E qual que é o trabalho dessa única task que a gente introduziu aqui em Elixir? Ela vai simplesmente baixar um arquivo JSON da Amazon, que são aqueles arquivos que a gente passou para ela, vai tomar tipo um bucket, um prefixo disso, e um cache patch, onde ela vai jogar esse arquivo processado. Então ela vai meio que processar esse arquivo na memória, ela vai baixar da S3 na memória o arquivo, vai processar ele na memória. O que é processar na memória? Ela vai primeiro validar os e-mails, ver que e-mail que é válido usando essa toolzinha aqui, Email Checker, que é um módulozinho de Elixir, que ele faz o check do e-mail tanto em MX quanto regex. Então primeiro ele passa uma regex dele em cima disso, e depois verifica os recordes de MX desses domínios. Eu acho que acho que isso aqui já é suficiente para nossa validação. Então beleza, o processo que a gente faz, a gente chama aí a nossa toolzinha aqui, deixa eu voltar aqui. A gente chama Enchain e-mails, bucket prefixo. Essa toolzinha que ela faz, ela baixa o arquivo na memória JSON e ela vai validando e-mail por e-mail contra o MX record usando essa e-mail parser e salva um outro JSON arquivo nesse cache patch com os arquivos já processados. Então ela baixa tudo do bucket com esse prefixo, valida todos os e-mails e salva um outro JSON nesse cache patch. E ela também é inteligentinha, então ela consegue ver se nesse cache patch já existe algum arquivo aqui. Então quando ela está baixando, ela consegue ver se o arquivo já está no cache, ela não vai baixar de novo. Isso é interessante, né? Porque se a gente estiver processando e-mail, não precisa rebaixar e tal. Então, é um trabalho bem baixo que ela tem que fazer, não é muita coisa. Inclusive, a gente vai ver ela aqui, ó. O que eu fiz em Elixir é só essa CLI aqui, que ela processa os argumentos que são passados para ela. Essa paradinha aqui do Elixir é tipo um pipe operator. Se você já programou em Shell, você sabe mais ou menos o que é isso, que ela basicamente manda o valor daqui para o primeiro argumento da segunda função. Então, tem que processar arquivo, então... é simplesmente uma CLI. Esse arquivo aqui CLI é simplesmente ele está basicamente vendo qual que é o comando que a gente está passando. E no caso ele só sabe processar esse comando e-mails, que é a única coisa que ele sabe ver. Então ele vê que se tem um e-mails, ele manda processa e-mails, que chama essa função aqui também. Acho que é a única função que exporta esse Elixir que a gente usa, esse processo e-mails. O que esse processo e-mails faz, né? Ele dá um list object na S3. E ele pipeia aqui esse list object aqui, esse módulo da S3 aqui, list object, ele simplesmente prepara um request pra gente, ele não faz request direto, então a gente depois chama o request, manda parsear nossas JSON files. Esse getJSON files é uma função nossa também, ó, que é simplesmente só separando os arquivos em JSON que a gente recebeu. A gente recebeu aqui o contents, ó, a gente dá um map neles pegando só o key, e aqui a gente filtra só os que terminam em JSON, porque a gente só quer baixar os JSON. E aí depois a gente vai para cada file que deu aqui, a gente vai processando esse. E processando tipo, a gente primeiro vê se existe um cache, igual eu falei, né? Se existe no cache a gente ignora. Se não existe no cache, a gente vai baixar o arquivo, vamos pegar ele em streaming, processando na memória, igual eu falei, né? E na memória a gente vai decodar ele com o Poison. Isso aqui é uma coisa muito engraçada, cara, que eu quero até comentar aqui. Porque eu, quando tô aprendendo uma linguagem, quando tô começando uma linguagem, eu gosto de começar com o mínimo de coisa possível.
E quando eu estava fazendo o parseamento disso daqui, eu notei que para Elixir especificamente está bem selvagem a comunidade assim, do Elixir. Por exemplo, para parsear JSON você tem pelo menos umas 3 opções diferentes. Você tem o Poison, você tem o JSON e eu acho que um outro lá que eu até esqueci o nome dele, mas tem pelo menos 3 opções de parser JSON. E quando eu fiz isso aqui, a primeira versão disso aqui, meu primeiro proof concept disso aqui, eu usei as 3 versões. Eu, tipo, fiz um Poison decode, era o que usa o módulo próprio da S3 aqui, o default dele é o Poison, né? Então, eu usava o Poison pro XW aqui, e aí eu usava um JSON para parsear aqui, depois para encodar aqui eu usava um outro módulo só para encodar. Mas todos eles faziam a mesma coisa. Eu comecei a ver assim, falei, mas caramba, tem alguma coisa errada aqui, eu acho que eu poderia fazer tudo com a mesma coisa. Eu fui lá, li a documentação, e aí eu entendi que eu conseguiria fazer tudo que eu queria com Poison. Isso é importante, quando você estiver desenvolvendo alguma coisa, sempre procure ver o mínimo de coisa possível para aquilo funcionar, sempre use o mínimo. Nunca coloque um monte de framework, um monte de coisa maluca, entenda o mínimo possível para funcionar, e a partir do mínimo possível você consegue ir incrementando. Nunca comece com um monte, comece sempre com o mínimo. Então é mais ou menos essa que foi uma saga aqui. Inclusive, se você quiser acompanhar essa saga, eu tenho esse repositório Lab aqui no meu David aqui Lab, onde sempre que eu estou aprendendo uma coisa nova, eu comito aqui e eu vou fazendo proof concept de algumas coisas aqui. Você pode ver que tem umas coisas de 7, 8 anos atrás aqui. É umas coisas bem vida louca que você vai achar. Mas aqui, por exemplo, o que eu quero mostrar é que o Elixir aqui, eu fiz todos esses testes antes disso. Quando eu fui aprendendo uma linguagem, se você seguir aqui o que eu fiz aqui cronologicamente, conforme eu fui aprendendo Elixir, você vai ver que as primeiras coisas que eu fui fazendo aqui foi tipo um Hello World. Sempre que eu faço meus Hello World, eles são tipo alguma coisa que eu escrevia, tipo a minha marca aqui. Você pode ver que esses textos aqui você nunca vai ver em nenhum tutorial, foi eu tipo, que escrevi aqui. Tipo, Hail Master, is a number, my man. Eu gosto de fazer assim. Então, é que se você quiser dar uma viajada e ver mais ou menos como que eu aprendo, você pode vir aqui e ver o que eu fui fazendo pra entender. Inclusive, o S3 aqui tem um teste dele. Deixa eu ver se tem essa config aqui que eu... Na verdade, não é aqui que fica, né? Fica no MixX. Poison, Hackney. Aqui eu tava até... não usei o Hackney é usado pelo Poison. É interessante você entender como funciona. Se você quiser dar uma fuçada, tem esse repositório aqui que tem umas coisas legais, como eu aprendi. E outra pergunta, né? Você pergunta, como que você aprendeu Elixir? Eu googlei aqui um book dele. Eu tipo fiz isso aqui, ó, Elixir Book. E aí me apareceu esse primeiro aqui do Dave... Deixa eu abrir pelo Pro que eu gosto mais. Do Dave Thomas, que eu achei bem legal. Ele vai tanto da introdução aqui, iniciando as básicas, coisas, até como que funciona o máximo dele aqui. Então deu pra me dar uma boa ideia desse livrinho aqui. Então beleza, né? Então, continuando aqui, né? Vamos continuando aqui a análise desse CodePR. O que a gente faz? A gente manda o download, streama, passa um decode aqui pro pós-decode, dá um reduce aqui simplesmente para juntar todos os e-mails bonitinhos. Validate e-mails. O que o validate e-mails faz, né? Dá um unique nos e-mails, tipo, remove todos os duplicates. E depois chama e-mail checker valid para cada um, filtrando. E depois dá um write e-mails no cache. Então ele vai pegar aqui o cache e vai dar um write. É basicamente isso. É isso que a gente fez no Elixir. Essa é a nossa tool. Ela baixa, valida os e-mails e salva no cache. Olha que bonitinho. As nossas dependências aqui, pouquinha coisa, se for ver. Só o mínimo possível para fazer isso tudo. Switch JSON é necessário para XCWS, Hackney pelo Poison. O mínimo de dependência possível, você vai ver aqui. E tem até teste case aqui, ó. Fiz os testes testando ela bonitinho e tal. Bem legal esse PR aqui. Então, cadê a task aqui? Deixa eu achar ela aqui para você ver ela completa. O que faz essa task? Então, a primeira coisa que a gente faz nessa task aqui, porque você viu que eu chamei uma app node minha, né? Quando eu fui rodar essa task aqui, essa console tasks nossa, ela é uma app node. Então, ela chama esse arquivo aqui especificamente. Quando eu rodei aquele import study na command line que eu mostrei para vocês, ele chamou esse arquivo aqui. E esse arquivo aqui, o que ele faz, né? A primeira coisa que ele faz, ele inicia nossos contextos aqui e chama nossa isHay aqui, ó. Essa função isHay, olha o que ela faz. Ela dá spawn nessa tuzinha em Elixir nossa, passando os parâmetros que a gente tem aqui de environment. E basicamente logo o que ela estiver feito e roda. Ele basicamente chama com o patch que ela passar. Ela recebe o patch aqui bonitinho que ela para rodar. E chama tu, olha só. Passa aqui o import com o bucket nosso, cache patch. E uma vez que ela rodou, a gente começa a processar os e-mails, um por um aqui, como eu falei. Ele simplesmente manda um get next import student aqui, que é uma função que ela vai mandar no import student, que vai pegar um row daqueles de file,
E para cada file que a gente tem, a gente vai processando um e-mail por vez também. A gente vai pegar a escola aqui, pegar a class dela e vamos ir processando os arquivos. Aqui, ó, tô dentro do arquivo de e-mails e vou ir lendo um e-mail por vez. Ó, dei um current emails igual a shift aqui, peguei esse e-mail, processo ele na minha escola, vejo se ele já tem ou não, adiciono para class, envio e-mail se precisar, envio e-mail dash to student se precisar. E escrevo de novo o arquivo aqui falando que eu processei ele. Lembra que eu falei que se a task morrer no meio do caminho a gente consegue recuperar? É graças a isso aqui, ó. É graças que a cada arquivo, ao invés da gente ler o arquivo inteiro aqui, dar um for no arquivo, a gente está indo um por um e reescrevendo o arquivo aqui. Então, se ela morrer no meio do caminho, a gente consegue reviver. O que é bem legal, isso tudo. E aqui a tabelinha nossa para controlar isso tudo. Alguns tweaks que eu fiz nela depois, porque eu fiz isso aqui, essa tabela, no issues junto. Só que quando eu comecei a implementar a task, aí eu notei que precisava de algumas coisas a mais, tipo total students aqui, class ID para referenciar, file name, error, se tomar algum erro. Então fui adicionando isso ao longo do caminho. Aí isso aqui é uma coisa bem importante, né? Tipo, quando você está desenvolvendo, não precisa desenvolver tudo perfeito, planejar tudo exatamente. Faz o mínimo que precisa ser feito, põe no ar e vai desenvolvendo a partir disso, que assim você consegue ir moldando a sua experiência, a sua app, seus estudos, conforme você vai desenvolvendo, tá? Então, a gente fez uma toolzinha em Elixir, nós fizemos uma task em Node que chama a tool em Elixir, processa os e-mails depois dessa tool, tabelas e tal, aí aqui a parte da UI que a gente fez até meio junto, boa parte da gente fez junto aqui, que é de student e-mail from CSV. Uma coisa que mudou aqui também, eu mudei um pouco as regex aqui de delimitação. Ela ficou um pouquinho melhor depois que isso aqui. Esse aqui é a validação na UI. Lembra que no vídeo de issue eu até falei, não, vamos deixar o pau comer aqui na UI e depois processa. A gente só faz uma validação básica aqui na UI e manda pro server. E depois a toolzinha Elixir com e-mail checker faz uma validação mais aprumada disso. Então isso aqui é só a UI disso. Pending parts. A minha ideia de mostrar esse PR aqui é mais ou menos vocês verem como que ficou o resultado final do que a gente começou no Issues. Eu dei merge nele antes de fazer review aqui porque o pessoal tava meio apressado, porque que tava querendo isso logo e não deu tempo de eu fazer review dele antes. Então a gente tá vendo uma review post-mortem aqui dele praticamente. Mas foi bem simples, olha só que legal, né? Foi uma taskzinha em Elixir, bem pequenininha, bem simples, fazendo o mínimo possível em CLI, com testezinho legal e salvando depois ela. Esse aqui foi nosso Import Students, bem legalzinho. E agora vamos fazer review de verdade, né? Porque a gente ficou só nessa brincadeira aqui, não fizemos review. Tem um outro PR aqui que foi bem divertido também, que eu vou começar por ele, que foi esse Introduce No Downtime Release, tá? Esse PR, a gente chegou a fazer review nele no primeiro walk the code de review de PR que a gente fez, que eu até deixei esse comentário aqui de we must close the DB connection. The way it is will keep the app running even after close the server. So let's close the DB. Então o que significa, né? O que esse PR fazia? Esse PR ele introduziu uma forma da gente fazer uma release no downtime, que seria basicamente a gente subir um processo em Node, tem um processo em Node rodando, a gente sobe um outro processo em Node, que ele pede a porta HTTP para esse processo, tipo, manda um sinal pro processo A que estava rodando, tipo, libera a porta aí para mim, e esse processo lá libera a porta e o processo B toma essa porta. E aí isso é quase um no downtime release, né? Você tem tipo um tick, eles têm um leve, um mínimo possível de downtime sem ter load balance com essa tool, tá? E aí, esse comentário aqui meu é que quando a gente recebe o sinal para fechar a porta, a gente precisa também fechar as conexões do DB, porque senão a app fica hanging, tá? E aí, quando eu fui fazer esse negócio aqui de implementar essa parte da DB não ficar hanging, eu lembrei que a gente está usando aqui o módulo, a gente até tem um Carry Builder aqui no IC chamado Shiphold. Vou abrir aqui para você. É esse aqui, ó, esse Shiphold aqui no Node.js. Pode ver que o Shiphold nem é o primeiro que aparece. Ele é um módulo até bem bonitinho aqui em Node, bem legal. Ele é feito por esse Zorro del Caribe aqui que eu achei mó massa. Falei, pô, Zorro del Caribe, não pode dar errado isso aqui, né, cara? Mas acontece que não foi uma decisão boa, porque, olha só, fazem quase 2 anos que eles não sofrem update nenhum. E recentemente até a documentação deles, aqui ó, o site de documentação morreu. Então eu não estava usando mais nenhum método Carry Builder dele, estava usando Carry nativo mais por causa disso, porque eu estava usando isso aqui. E não foi uma decisão muito boa usar esse Carry Builder, já que ele morreu, né? Tipo, ele foi abandonado. E cara, isso aqui acontece com muita frequência em projetos em Node, nessa tal famosa comunidade que o pessoal chama de coisa boa, na verdade é uma selva maluca aí de módulos que nascem e morrem o tempo todo. Então, isso aqui é muito comum acontecer.
Bom, então eu não estava usando muito Carry Builder atualmente, porque a gente tem esse Carry Builder aqui, Ship Hold, só que ele foi abandonado. Então eu não queria usar o Carry Builder dele, porque ele foi abandonado, e não quero escrever código que foi abandonado. Por isso que eu estava escrevendo código nativo. E aí ficou bem evidente quando eu fiz esse PR que eu precisava trocar, porque aqui eu precisava dar close na DB, né? Começou, então eu preciso dar close nas conexões. E esse chip hold ele não expõe para mim o módulo PG. Eu fiquei até bastante tempo lendo ele, ver se eu descobri uma forma de expor o módulo PG, mas eu descobri que eu tava meio que me matando por causa disso. E o que eu decidi fazer nesse PR aqui como parte dele? Então, para resolver isso, eu decidi matar de vez o chip hold. Como o chip hold era uma coisa que foi morta, né? Tipo, foi abandonada, eu decidi simplesmente matar ele. Tipo, matar ele e dar replace por uma coisa melhor. E o que eu fiz aqui? Eu dei replace com Kinex. Eu matei o chip root, dei replace com Kinex. Foi meio doido esse PR aqui, tá? Vocês verem que teve 38 file chains, eu mexi praticamente na app inteira pra fazer isso, porque tinha coisas do chip hold pra todo canto. Uma coisa boa que aconteceu aqui, que eu acabei passando esse acidente na app toda, eu acabei revendo várias partes da app, revivendo test cases que estavam mortos, e arrumei a syntax. Uma coisa boa também é que o chip hold, a syntax do carry builder dele é bem parecida com o Kinex, incluindo para rodar carry raw também é bem parecido. Na verdade o Kinex é bem melhor assim para rodar carry raw do que o chip hold. Então foi até bem suave a minha mudança aqui, mas deu um certo trabalhinho para dar replace, né, que foi 38 files. Eu não vou nem fazer uma review muito detalhada nisso aqui, porque foi, tipo, bastante name, bastante coisa que mudou. Eu vou meio que vendo assim por cima, vejo que eu não vejo nenhum erro muito óbvio aqui, tá? E vou dar merge nesse PR e testar bastante nele antes de fazer release. Eu vou testar bastante isso aqui local antes de fazer release, que não tem muito o que ser feito. Vou até adicionar mais alguns test cases, algumas coisas a mais aqui, para o negócio funcionar legal. Mas como isso aqui é tipo um mamute, uma bomba atômica, né? Tipo, foi um replace gigantesco aqui, ó. Pode ver que tem vários lugares aqui e tal. Mas uma coisa que dá pra você notar aqui que a syntax é bem parecida. E uma coisa que ajudou bastante é que eu tenho alguns métodos de intercessores que eu crio aqui. Tipo, esse update one aqui, esse table gateway, é uma coisa, nossa lá, é uma coisa que eu faço dinamicamente no ICEI. Eu crio os tables gateway com base no information schema que o DB me dá. E esse update one aqui é um método só meu centralizado, então eu tive que mudar só a definição dele para todas as calls de update one e cert one que eu tenho funcionarem. Isso é muito bom. Então se você for desenvolver alguma coisa, é bom você sempre ter uma camada sua em cima de um módulo externo, que daí tipo, esse tipo de coisa que eu fiz aqui seria mais fácil. Mas como eu sou meio vida louca, então não é sempre que eu uso. Pode ver que tem aqui ó, o usage direto do Kinex. Mas o fato de eu ter usado bastante o Table Gateway me ajudou, tá? Então eu vou começar aqui nesse PR, eu vou primeiro ver a funcionalidade em si. A funcionalidade em si do Node on Time é só essa parte aqui, ó. É só esse listen aqui, ó, esse processo.on CSR2. E o listen aqui é a única coisa que foi feito para resolver isso de fato. Todo o resto das changes aqui foram para matar o chip hold e introduzir o Kinex. Isso é uma coisa interessante. Às vezes você vai fazer um projeto, aí você acha que o escopo dele é só Node on Time. Tipo, era só isso aqui, são só essas 15 linhas aqui, 20 linhas de código. Mas no longo do caminho, né, para fazer isso de uma forma que funcionasse legal, a única forma de fazer isso seria matando o chip hold e introduzindo o Kinex. Então foi o que eu tive que fazer para isso. Às vezes temos que fazer o que temos que fazer, saca? E é o que aconteceu aqui, tá? Então, para fazer esse no downtime, o que a gente precisa? A gente precisa salvar o PID file da nossa app em algum lugar quando ela iniciar. E quando a outra app subir, ela precisa checar para esse erro de Otherwise e mandar um SIG-USR para a app 1. Então é isso que a gente acontece aqui, ó. A gente tem esse PID file aqui que a gente pega do env, que a gente define aqui no nosso env qual que vai ser o path desse PID file. E tem esse método listen. Então quando a gente inicia a app, a gente chama o listen aqui que ele vai dar um write no file. Ele vai escrever esse file no file system para a gente com o PID. E se por algum motivo, quando a gente der um listen e tomar um erro, a gente vai chamar essa função aqui. E essa função ela vai ver se o código de erro foi um EADD rise in use. O que significa isso aqui? Que o endereço que a gente tentou da bind aqui está em uso, que a port está em uso. Então, quando a gente tentar subir a app vê que ela está em uso, ela vai cair nessa lógica aqui. E essa lógica ela vai fazer o quê? Ela vai ler o arquivo de PID, vai ver o arquivo de número do PID que está rodando a app, vai mandar um SIG-USR2, vai setar uma flag e vai tentar ouvir de novo. E aí ela vai ficar nesse loop de tentar ouvir aqui até ela conseguir a porta. E aí quando ela conseguir a porta, ela vai dar listen no server e vai mandar esse resto do código aqui. E quando a gente recebe o SIG-USR2, é esse pedaço aqui do código que roda.
Basicamente, a gente vai dar um log dizendo que está saindo, vai mandar a nossa app ouvir uma outra porta temporária aqui. Isso aqui é uma estratégia bem legal, porque se tiver alguma pending request, a gente vai liberar a porta aqui já. A gente já vai liberar a porta e vai continuar processando os requests que estão rolando no server. Então, se tiver algum request em aberto, alguma coisa, a gente vai continuar processando. E depois de 100 milissegundos, isso aqui é só para dar uma respirar, para só se tiver algum request rolando, não rolar tipo um connection close, alguma coisa assim de TCP connection. A gente manda um close e depois destrói as conexões assim que eu tiver close no server. É bem legal, eu vou mostrar aqui na prática, porque isso aqui é muito cool, cara. Eu tô aqui já no branch, porque eu tava mexendo nele aqui, eu tô no branch já aqui. Eu vou meio que mostrar aqui, eu vou matar essa parte de baixo e vou deixar só essas duas aqui, tá? Eu vou subir aqui uma app, você viu que a app subiu, e eu vou subir ela de novo aqui, ó, no serve app.js. Olha que legal, ela subiu aqui e ela matou outra app aqui, ó, exiting app. Ela subiu aqui, it's up, e outra app morreu. E o que significa, né? Eu vou fazer um teste aqui bem bobão aqui pra gente, de mais ou menos o que seria se estivesse recebendo múltiplos requests, né? While true do cur http localhost 7000 stats e um done aqui, tá? O que isso aqui tá fazendo? Ele tá mandando um request a cada vez. E eu vou iniciar aqui de novo a app. E olha que legal. Você pode ver que eu não perdi quase... Eu acho que eu tenho uma perda de request muito, mas muito baixa. Acho que não é nem pra você ver que se for um request perdido nessa brincadeira aqui, é muito, tá? É bem difícil de perder. Você pode ver que sempre que eu inicio aqui uma nova app, é o download, nenhum request aqui na tabzinha aqui dessa aqui de baixo tá sendo perdido, praticamente tá todo se tornando. Porque ó, se eu matar a app, você pode ver que tá diferente. E quando uma pessoa geralmente vai fazer release, qual que é o processo, né? Eu dou pull no meu repositório, troco o docker, sei lá o que as pessoas fazem. Aí eu paro a execução e volto aqui. E você pode ver que quando eu faço isso, eu tenho várias perdas de request. Mas por outro lado, se eu simplesmente subo um novo processo aqui, ele não tem perda de request. Olha só, tá rolando um monte de request aqui, eu troco o request, eu simplesmente troquei de app. É bem cool isso aqui, né? É basicamente isso que faz esse código aqui, esse PR que a gente tá vendo, é isso que ele faz, tá? Bem legalzinho, né? Vou voltar aqui pro PR agora. Beleza. Estamos com o PR de volta aqui. Então é isso aqui que essa parada faz. Ele recebe o processo, dá um list nova port, dá um close, dá um tpk next destroy. E boa. E é isso. E o resto das coisas aqui são tudo Kinect. Vamos tentar uma leve passada aqui, mas como eu falei, eu não vou ficar analisando 100% isso aqui, porque eu já testei isso aqui bem. E eu passei S-Lint por tudo, deu uma melhorada bastante. Até carry raw, que tava ali bizarra, virou uma carry bonitinha Kinect aqui e tal. Então teve bastante change, mas foi muito mais change na parte de refatoração e de trocar o chip hold pelo Kinect. Eu acho que tem até uma pessoa que me segue que me comenta aqui no vídeo, usa Kinect, tá? Ele vai gostar desse vídeo aqui, que tá bem melhor. Só tô checando aqui, agora que eu tô fazendo, tô dando só uma passada de olho por cima aqui, mais ou menos, pra ver como que eu posso melhorar, se tem alguma coisa que tá pra mim, tá quebrada aqui, obviamente quebrada. Mas como eu disse, como foi bastante coisa que mudou aqui em relação... Caramba, deixa eu voltar aqui. Em relação ao chip hold versus Kinect, eu tô meio que só passando por cima aqui, pra ir dando alguma olhadinha, só pra ver se não tem nada muito bizarro aqui. Eu acho que não. Aqui, ó, quer ver? Deixa eu voltar aqui pra cima, que foi uma parte legal. Aqui onde eu conectava no chip hold, ó, você pode ver que antes aqui tinha um chip hold, agora a gente conecta só no Kinect. E o meu package.json, pode ver que eu matei o chip hold e eu matei todo o código aqui relacionado. Isso é uma coisa importante, quando você for fazer deploy, quando você for fazer um pull request de uma coisa, e for dar replace alguma coisa, não deixa comentado, mata mesmo. Pode excluir de uma vez, que é bom. Código comentado, código que não é usado, é um mar de bug, para aparecer por aí. Então é isso. Resolvido aqui, eu acho que tá bonito isso aqui. Eu vou dar um review change, eu vou dar só um looking good to me. Isso aqui também é uma coisa bem comum. Se você for ver código open source, se você trabalhar em um projeto com pessoal americano ou coisa do tipo, é bem comum você ver essa sigla aqui, que significa looking good to me, que tá bom pra mim. As pessoas geralmente comentam isso aqui, dão um ok no pull request, mas como fui eu mesmo que fiz isso aqui, não dá pra mim fazer isso aqui, eu só vou comentar e vou dar merge nesse aqui. Porque foi bastante change, eu quero testar isso quanto antes. Eu não vou nem fazer release agora, eu vou testar bem isso aqui antes de fazer, tá? Primeiro PR, ok. Eu vou fazer review desse outro PR aqui, Tweaks em Students View. Isso aqui a gente fez também no Issues junto. Ele foi bem pequenininho, que a gente só adicionou notes aqui no User Profile, Endpoint. E basicamente é UI disso aqui.
Eu vou dar uma olhadinha, ver se não tem nada, obviamente, quebrado aqui também. Update one, o método update one que eu falei agora, a gente usando ele aqui. Arrows, carry nativa. Como eu falei, essas carry aqui eu vou melhorar um pouco elas e vou começar a escrever elas um pouco mais com Kinect. Adicionar da tabela, debounce aqui na UI para não mandar vários requests. É legal aqui, parece são também, esperando bonito para salvar as notas. Courses.length, ok, parece bonito aqui também. Style inline aqui não é muito bonito, eu não gosto muito aqui. Eu vou até mandar aqui um can remove these three style sheet files. Vou complementar aqui só pra dar uma pentelhada. Mas eu acho que eu vou dar merge nesse aqui mesmo. Quando é um comentário assim, bem tipo minor aqui, que não vai interferir aqui no andamento do código, se não é uma coisa que está quebrada, que não é uma coisa extremamente quebrada, é simplesmente um comentário aqui mais de estilo de código, eu meio que deixo aqui o comentário, mas eu vou aprovar isso aqui de qualquer forma, eu vou dar merge, porque é só um comentáriozinho de estilo, então o estilo não quebra código, não tem tanto problema assim, às vezes pode dar merge, às vezes não, mas aqui também tem. Can we have style sheets, please? Eu acho que eu não tô conseguindo comentar, olha só. Tem algum bug aqui que a gente bateu no GitHub que não tá rolando comentários. Tá, dá um refresh aqui. Deixa eu adicionar aqui o comentário. Can we add some style sheets para CSS class? For this? Isso vai agora. Beleza, comentário feito. Notes, ok. Eu acho que tá bonito aqui. Eu vou dar merge também. Deixa só um comentário aqui. Just minor code standards. Comentáriozinho. E um merge nesse PR bonito aqui também. Legal, delete branch. Eu também sempre deleto branch. Não tem por que você ficar deixando branches que já foram merged. Pode deletar, que depois a histórico do Git é fácil de você reviver qualquer coisa. Esse PR aqui também a gente fez no Issues que vai vir nessa sexta-feira aqui pra gente. Esse PR aqui foi bem legal, a gente introduziu basicamente envio de SMS pelo Twitter. A gente tinha já feito um pré-review dele aqui, no primeiro Walk the Code também fazendo review, que foi um maltratado esse PR aqui, foi feito tipo res SMS, tava com a flag errado, vamos gravar evento. A gente fez isso tudo aqui. Aí o Mano David resolveu aqui, AutoPad Support for the WhatsApp. Ele me falou aqui, né? Me falou depois aqui que o suporte para o WhatsApp foi tirado porque a gente precisa aprovar nossa conta, então como até conseguir aprovar tudo, arrumar tudo o esquema, a gente não vai ter isso, a gente vai simplesmente enviar só SMS. Então o que foi feito nesse PR, né? A gente introduziu esse notifications, que agora manda o create student e-mail, cuida por ele, e esse notifications create student, ele sabe verificar a flag, aqui é só mais ou menos replace do que foi feito, né? Record event, sage grant, aqui é só replace dos métodos e tal, default country code para enviar, sage create, aqui é o método que foi adicionado, é esse notifications aqui. Pode ver que agora a gente arrumou aqui, agora a gente está checando a flag certa do school has SMS, user cell phone, então se a escola tiver SMS, tiver cell phone, a gente vai enviar um SMS aqui também para ele, que é esse aqui, pedaço aqui do código. Tem até que esse 11 cent de SMS é para debitar o valor da conta da escola caso seja enviado SMS, porque a gente tem um custo de, acho que é 25 cents por segmento de SMS, então a gente tem que ficar meio esperto com isso. Essa flag que a gente introduziu aqui, ela não vai ser disponível na UI, né, para as pessoas alterar, a gente vai setar umas escolas para irem testando isso antes, para ver como funciona. Aqui é o preço que a gente cobra para SMS, 53 centavos. E aqui é método de envio e tal. Aqui é o método de debitar. Tá bonito aqui também. User info aqui. Acho que isso aqui não precisa. Not sure if you need this. Defined. Vou deixar esse comentário aqui só para mim ver depois se isso aqui é realmente necessário. Eu acho que talvez não precise disso daqui. E, de novo, se você não precisa de algo, não adicione algo no seu código se você não precisa. Tenha só o que você precisa para manter a sanidade geral de tudo. Beleza? Tem um codezinho de Twitter aqui que é bem trivial, esse modelzinho. Simplesmente recebe os parâmetros e sabe enviar uma mensagem. A gente introduziu também esse método aqui para pegar o URL da escola mais fácil. Introduzimos o Twitter no nosso package.json. Bonito.
blank line aqui, ok. Olha só, test case, viu? Olha só, o Ligeiro faz test case aqui, send event, create student, testando aqui um create student. Legal. Testando aqui a conta também de envio. Legal, bem legal, funcionando bem. Teste banco, olha só quanto teste Ligeiro adicionou, e o pessoal ainda fala que eu não faço teste. Beleza, a gente adicionou aqui já as flags para SMS, para WhatsApp, eu acho que pode deixar, porque é uma coisa que a gente realmente vai ter. No geral, não é bom você introduzir coisas que você não tá usando na hora, tipo, seguindo o princípio Yakni, né? You ain't gonna need it, mas... nesse caso aqui eu vou deixar, eu acho que tá bonito também. Deixa eu ver se tem conflito alguma coisa, tudo ok? Mandar um looking good to me. Comment aqui. E um merge nesse pull request. Bonito, temos merge então em todos os pull requests que tinham sido enviados aqui para o ICEI. Que bonito que foi isso aqui, legal, vários pull requests merged. Eu vou agora fazer uns testes de tudo isso local aqui meu, vou até escrever mais alguns test cases, ver se tá legal. E depois farei deploy. E eu acho que é mais ou menos esse o fluxo de uma startup, geralmente vai ser assim que o pessoal vai fazer. Geralmente é assim que nas startups que eu trabalho que a gente faz. A gente dá merge, faz alguns testes e tal, geralmente temos um CLA, alguma coisa melhor para testar. Mas no geral o fluxo é review, issue, código, review em PR, merge, deploy. Bem trivial, bem simples. A vida de um programador é super simples e gostosa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, comenta, compartilha, manda lá no grupo do WhatsApp, manda no Telegram, manda pra galera total que você conhece no Discord. Até pra quem você não conhece, manda aí. Pode fazer spam. Aliás, não faz spam não, que senão o pessoal me xinga depois. Mas se você curtiu, comenta aí. Muito obrigado pela presença e tamo junto. Qualquer coisa, só comentar. Tchau, tchau. Abraço.